Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, 9 de agosto, terça-feira, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Hoje, dia 9 de agosto, um tempo um pouco melhor aqui na Baixada Santista. Eu falo isso para você, com o meu amigo Mário, que vê o programa de Portugal, pelo www.tvcomsantos.com, em tempo real, ou 1h15, ou às 11 horas na reprise, ou à meia-noite e meia na segunda reprise, né? Também você pode entrar em contato com o programa pelo WhatsApp 981-598868. Hoje nós estamos contentes, né? O Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro ontem, com a Rafaela Silva, judoca do Rio de Janeiro, nasceu na Cidade de Deus, ali pertinho da Barra da Tijuca, né? Ela que foi campeã olímpica até 57 quilos no judô feminino. E hoje a Mariana Silva chega à semifinal, é uma outra brasileira aí no futebol feminino despontando. Enquanto o Neymar e seus comandados, né, estão aí patinando, o judô vem alcançando medalhas, tem o Roberto Chad, que também é uma esperança, tem o vôlei, enfim, tem o polo aquático que vem ganhando também. Então, o Brasil, nos esportes que não é muito familiarizado, não tem muito, começa a ter peso. E no esporte como o futebol, começa de uma certa maneira a dar vexame, tirando o feminino, que está indo muito bem. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, Edmur Mesquita, o subsecretário de Estado. É um prazer ter você aqui, Edmur, sei dos seus afazeres, mas consegui um tempinho aqui para vir aqui na TV Com. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Filete, a oportunidade de estar aqui conversando a respeito da nossa região e principalmente seu futuro. Quero também aproveitar a oportunidade para saudar o jornalista Guto Brito. Também já apresentado, jornalista e comentarista aqui da casa, Guto Brito. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, Filete, tudo bom? Boa tarde, Edmur, prazer fazer essa bancada com vocês aqui mais uma vez. Obrigado e principalmente a você, telespectador, uma boa tarde, fique conosco. Gostou da abertura das Olimpíadas, Guto? O que você está achando da Olimpíada até agora, você como jornalista? Rapidamente, vou discordar, não gostei da abertura da... Não, eu não falei que eu gostei. Eu não gostei. Eu não dei opinião, eu falei, você gostou? Não, eu não gostei porque achei que o brasileiro continua com aquele estereótipo da favela, do samba, do futebol. Eu acho que a abertura da Olimpíada serviria para a gente mostrar a história do nosso Brasil como um todo, mostrar o folclore riquíssimo de todas as regiões do país, não só mostrar as coisas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida no Brasil para sediar os Jogos. Eu acho que foi uma oportunidade perdida, mais uma, se mostrar o riquíssimo folclore brasileiro de norte a sul. O que a gente viu ali na abertura foi uma promoção do funk, que eu acho que é um lixo, pessoas despreparadas, me desculpe, mas Anitta, eu acho que não representa o povo brasileiro. Poderíamos fazer, por exemplo, uma abertura de Olimpíada com o rei Roberto Carlos cantando Emoções, que eu acho que é uma música que representaria muito bem o sentimento olímpico. E também poderia cantar Jesus Cristo, que tínhamos o Cristo Redentor ali bonito, abençoando o Maracanã, e Amigos, que é uma música que também representa um pouco o espírito olímpico. Você ia chamar o Aguinaldo Raiol para cantar também lá? Não, Aguinaldo Raiol, não, mas o Roberto Carlos com certeza é o nosso... Porque, lembrando de 92, por exemplo, em Barcelona, José Carreiras abriu cantando Amigos para Sempre com mais 2 tenores. Toda a Olimpíada tem uma música tema composta ou por algum artista da terra em que vai sediar os Jogos, ou por um grupo. O Brasil não teve isso. E a Cláudia Leite e Ivete Sangalo tinha uma vaguinha, já que ele tem muita audiência também, tem muitos... Talvez no encerramento, mas eu acho que o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, conhecido no mundo inteiro... Mas a Cláudia Leite e a Ivete são mais conhecidas que a Anitta, né? Muito mais. Muito mais. Não, entre a Anitta, Cláudia Leite e Ivete Sangalo, eu prefiro a Ivete Sangalo. Tá certo. Edmur, gostou da abertura das Olimpíadas? O Guto foi o primeiro que não gostou aqui. O Cassione ontem gostou, o João Vilela gostou, mas é bom ter opiniões divergentes. Sim. Também, né? Edmur, o que você achou da abertura da Olimpíada? Não, eu acho que o que é mais importante de tudo que está acontecendo no Rio, eu estive lá no Rio, eu retornei ontem, fiquei lá... Você viu na abertura? Segunda. Não fui à abertura, mas acompanhei de perto e... Foi nos Jogos? Foi na Barra? Jogos, foi. A Vila Olímpica, de fato, é uma obra impressionante, é um complexo gigantesco, né? E o que é interessante é que a parte de infraestrutura, de acesso,
a Vila Olímpica, o metrô, o BRT, tudo funciona de forma extremamente eficiente. E agora, acho que o que é fundamental com relação às Olimpíadas é destacar a ideia que está movendo o povo carioca de união. Isto é impressionante, ou seja, esse clima que se criou no Rio de Janeiro, que contamina evidentemente o país, né, e também o mundo, o que é fundamental é essa ideia da união da cidade, né, da união da cidade do ponto de vista social, do ponto de vista de motivações, do ponto de vista, eu diria, de expectativas. Isto, de fato, serve de exemplo para outras cidades também, que na medida que você consiga criar essas condições de definir, né, um foco com muita clareza, uma ideia força, né, isso movimenta as pessoas. Isso faz com que as pessoas pensem no futuro, faz com que as pessoas reflitam a respeito das suas vidas e daqueles que estão em volta de si. Então, independentemente de achar que a abertura foi bonita ou não foi, eu acho que isso tem um caráter muito subjetivo, evidentemente, né? O Guto faz aqui uma abordagem interessante. Eu já achei legal a parte do 14 bis, né? Porque mostrou para o mundo que a gente teve um inventor de uma coisa preciosa que é a aviação, avião, né? Do ponto de vista plástico... Nem tudo foi ruim. Não, lógico, eu acho. E também do ponto de vista plástico foi um evento de muita expressão, né? Tudo funcionou também. Tipo um Cirque du Soleil, né? Assim, uma coisa bem feita. Muito interessante. Para quem achava que ia ser muito ruim, né? Foi até isso superou as expectativas, né? É verdade. Mas eu penso que, de fato, o que seja fundamental seja essa ideia de união da cidade em torno de um propósito. É isso que hoje o Rio de Janeiro está vivendo. E você sentiu, por exemplo, eu pego alguns no Facebook, alguns amigos meus veterinários que tem um WhatsApp próprio, eles reclamando da mobilidade do Rio. Aí eu cheguei e falei, olha, meu amigo, vocês vão ter uma semana, 15 dias de problema, mas vocês ganharam o BRT até o Ipanema, vocês ganharam o BRT até Santa Cruz. Ou seja, vai passar pelo subúrbio todo do Rio, Barra, Jacarepaguá, Barra, vai passar pelo Recreio e vai até a área militar em Santa Cruz, quer dizer, pegando até, favorecendo quem mora em Sepetiba, quem mora ali em Itaguaí, quem mora na Universidade Rural Federal do Rio, naquela parte depois de Campo Grande, o BRT passa dali. O VLT vai direto para o Engenhão, quer dizer, o que o Rio ganhou, por exemplo, isso aí é dinheiro que saiu da União, concorda? O Rio de Janeiro teve, por exemplo, na época do Sérgio Cabral, teve um favorecimento em verbas para a Copa e também para a Olimpíadas. Quer dizer, é lógico, por mais que o Rio esteja aquela questão de estar um momento financeiro ruim, mas eles ganharam muita coisa, né? Esse complexo vai ficar para o Rio, reforma do Engenhão, reforma do Maracanã, museus que foram ampliados, né? Tem o Museu Rui Barbosa, outras coisas, eles ganharam, né? Em termos de equipamentos, não ganharam, Edmur? Claro. Eu acho que tem dois aspectos a serem considerados, né? Primeiro, com relação a esses investimentos de modais, né? E de infraestrutura. Sem dúvida que isso vai significar um avanço extraordinário para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei em Copacabana, eu pegava o metrô a 2 quarteirões do hotel onde eu fiquei, ia até a estação do Arco Verde, de lá pegava o BRT até a Vila Olímpica. Me fez lembrar um pouco aquilo que está programado aqui para a Baixada Santista, né? Claro que com o VLT, né? Hoje já uma realidade concreta em nossa região, faltando aí poucos meses para que ele seja plenamente inaugurado. O VLT virá de São Vicente, saindo da Ponte dos Barreiros, para o centro da cidade. Depois nós vamos para Praia Grande, né? De Praia Grande para o Litoral Sul, para o restante dos municípios, aí sim o governo do estado está pensando na possibilidade de implantar o BRT, que é um transporte absolutamente seguro, rápido, com ar-condicionado, confortável, né? E que tem um custo naturalmente muito menor do que o próprio VLT. Então, essa hipótese... Quer dizer que, por exemplo, nós temos o VLT vai aqui, vamos precisando de São Vicente até a Ponta da Praia. Primeiro não, Ponta da Praia não.
até o... Aqui da Conselheiro Nébias, Isso. depois ele vai sentido o centro da cidade. Mas o primeiro né? plano, ele veio de São Vicente até o Cais ali, não é isso? Então, não, na sequência. Na sequência, Na sequência. Aí termina no Cais. Termina no Cais, Termina no ponto. Porto de Santos. Do Isso. Porto, ele, claro, faz o mesmo percurso para São Vicente, de São Vicente para Grande. Aí, então, de São Vicente para Praia Grande, estão pensando em não ser o VLT, estão pensando em ser o BRT. Aí ser o BRT. Que é o ônibus, que é um ônibus com não é mais barato para implantar, só que é a gasolina, tal, a diesel, né? É a diesel, né? Só que a implantação é mais barata. Você teria uma faixa exclusiva para o BRT, Tá. como é no Rio de Janeiro, e você para nas estações que estão programadas, como também o VLT. O VLT É que o também VLT tem é mais diversas- moderno porque é outro tipo de energia, É um mas é muito metrô- mais caro. É um metrô de superfície, né? É um metrô de superfície. Mas como é muito caro e a situação do país Claro. tem uma certa recuada, talvez de São Vicente até Praia Grande o BRT, o ônibus. Que O BRT vai cumprir com o mesmo Mesmo papel. Com o mesmo papel. Né? Então, esse é um aspecto, né, da infraestrutura que envolve todo esse projeto do Rio 2016. Agora, um outro aspecto interessante, um segundo, que eu queria fazer aqui uma abordagem, diz respeito aos desafios que Rio de Janeiro terá pela frente depois para manter essa estrutura toda que foi criada, né, esse complexo todo que foi criado, e dando, naturalmente, construindo uma agenda permanente, né, de atrações, de atividades esportivas, atividades culturais, né, porque o complexo, de tal maneira, ele é grandioso que você pode fazer uma abordagem também diversificada, não precisa ser necessariamente somente com relação ao esporte. Né? Quadra central de tênis do complexo, com capacidade para 12 mil pessoas. É algo impressionante. Né? É um complexo, com relação ao tênis, à prática de tênis, é um complexo com 10 quadras. 10 quadras. Você pode criar um campeonato brasileiro lá, você pode Claro, criar isso que eu estou dizendo. campeonato quer dizer, universitário. Claro, esse é o desafio. Né? Num Eles complexo conseguirem como manter esse, aquilo lá. fazer o processo de manutenção, o custeio naturalmente deve ser alto, né? Mas, e principalmente estabelecer parcerias para cumprir, elaborar uma agenda que seja naturalmente permanente. Não só com os modais de transporte, que esses sim vão ser utilizados, Claro. mas com essa questão desses, vamos supor, aparelhamentos como o Engenhão, como esse complexo que você tem que usar de uma certa maneira para não deteriorar, né? Claro, Então você acha que é um desafio do Rio também isso aí? Esse é o desafio, né? E apontar para a linha social, né? De abertura, de acessibilidade, para que, especialmente a juventude, aquele segmento que está numa área de vulnerabilidade social, possa ter acesso naturalmente a essa agenda, seja esportiva, seja também de natureza cultural. Guto, Você gostou da abertura das Olimpíadas, Eduardo Filete? eu esperava que fosse bonita, embora eu vi até o Milton Neves falando na televisão, se for nota 5 já dá para passar de ano, mas se for nota 6 é melhorzinho. Eu acho que a Crônica Mundial gostou. Lógico, você poderia abordar o Sul, poderia abordar outras coisas, tal, mas ele abordou a agricultura, tal. Eu achei que ficou falhando, né? Porque ele colocou os portugueses, os africanos, os árabes, mas cadê os espanhóis? Os italianos. Cadê os italianos? Então achei que foi assim, árabes, parabéns, portugueses com certeza, descobridores, e os africanos que têm uma influência enorme aqui no Brasil, tal. Entendeu? Mas assim, achei que faltou um pouco, né? Mas assim, poderia colocar os italianos, os holandeses, os alemães, ou se não, de uma maneira geral, todo o povo europeu, tirando o português que ajudou aqui. Mas se você for notar, eu vou achar isso, você vai achar outra coisa. Eu achei que faltou Pelé também. Eu achei que o Pelé era fundamental. O Cordeiro dando para o Pelé, teriam que ter convencido o Pelé de qualquer jeito, porque o Zagallo foi quase morrendo. O Ivo Pitangui ficou tão emocionado que, segundo a família, morreu feliz, né? Porque morreu após aquela emoção grande e tal. Então, achei que faltou o Pelé. O Pelé poderia ficar ao lado da pira, lá em cima Deve ter já. feito para ele, como fez aqui em O Santos. Vanderlei conduziria até ali e os dois, de mãos dadas, poderiam acionar a tocha, por exemplo. Diz que o Pelé declinou o convite, né? Ele falou que tinha que conversar com a agência dele americana. A gente não sabe a Tem um verdade, problema né? de imagem também do Pelé. Mas, pô, Agora, você acha que a empresa também não ia querer 5 Pois é, milhões de pessoas vendo e não ia valorizar mais a imagem dele? era o que eu ia falar. Primeira coisa que os organizadores, idealizadores da festa não leram, não conhecem a história, até pelo fluxo de imigrantes que veio para cá. Em segundo lugar... Acho que não é que não conhece, faltou mas algum se detalhe, fala de um, né? tem que falar de todos, né?
E se é uma Olimpíada que se fala tanto, que se colocou tanto a questão do meio ambiente, da proteção da natureza, não se falou da proteção à água, que não existe vida sem água, e a gente falando em água, Baía da Guanabara, poluída, então é meio contraditório se falar em proteger o meio ambiente e receberam bilhões para despoluir a Baía de Guanabara, ela continua e vai continuar poluída. A pergunta que fica é, para onde que foi esse dinheiro? Né? Foi para algum ralo, não foi para despoluir a Baía de Guanabara, e a gente passa vergonha com os velejadores do mundo inteiro desviando de lixo. Eu ouvindo o Las Grael num comentário dizendo, olha, hoje o mar não está tão sujo. Ele estava feliz em dizer isso. Onde a gente está fazendo a regata, aqui não está tão sujo. Então na minha humilde opinião, o Edmur entende muito mais dessa logística que eu. Eu acho que como tiveram jogos de futebol que não foram no Rio de Janeiro, a abertura não foi no Rio, né? Foi em Brasília. Poderia essa parte toda náutica ser em Santa Catarina, Santos, Guarujá. Ilhabela, capital da vela. Tudo bem, Ilhabela. Tudo bem, aí vocês escolhem. Por exemplo, poderia ser em outro local. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem condição, tal, nós vamos fazer em Santa Catarina. Para não puxar linguiça, para não puxar aqui para o estado de São Paulo. Senão vai falar, pô, você eu acho que a Olimpíada tinha que ser em São Paulo. Não, beleza, mas poderia ser no Rio de Janeiro, que é o lugar que as pessoas gostam mais de ir, mas parte náutica em São Paulo. Ou Santa Catarina. Parte de futebol em Brasília. Ou seja, seria uma coisa mais para dividir um pouco, né, Edmur? O que você acha disso? Porque não adianta você pôr o velejador lá e o cara tomar banho de álcool depois que sai da coisa. É feio. Aí o cara ia ficar com a noção de Copacabana, Ipanema, da Barra, San Conrado, que é maravilhoso, Recreio, ele ia ter essa noção, né? E não ia ter essa noção tão ruim dessa parte do Flamengo, do aterro, que é uma parte mais poluída da coisa, né? Não, mas olha... logística você entende muito mais do que a gente, né? Não, mas nem tanto por isso. Acho que a decisão do Rio de Janeiro, primeiro, foi ela quem se apresentou, né? Foi a cidade que se apresentou. Eu acho que a decisão foi correta. Né? Rio de Janeiro é uma referência internacional. Rio de Janeiro tem, como toda metrópole, né, tem os seus contrastes, mas tem aspectos, então, portanto, importantíssimos daquilo que a cidade representa para o mundo, né? O conhecimento que as pessoas têm a respeito do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, com relação a esses contrastes. E esses investimentos que estão sendo feitos, estão sendo aplicados, também têm esse viés, né? No sentido, se houve corrupção, se não houve, compete ao Ministério Público fazer, naturalmente, a sua investigação, enfim, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, criar comissão especial de inquérito e fazer todo o processo que deve ser feito, né? Agora, é preciso destacar que esses recursos que estão sendo aplicados, né, em áreas sociais importantíssimas. E isso, o fato de ter sido escolhido, portanto, a cidade do Rio de Janeiro, isso abre portas para investimentos até internacionais. Importante destacar isso, né? Tem muito dinheiro circulando no mundo, muito dinheiro. Ora, claro, precisa ter eficiência para saber, né, como elaborar os projetos para que esses recursos sejam naturalmente executados e aplicados aqui no Brasil. Então, eu acho que o fato de ter sido escolhida a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que foi absolutamente acertada, né, por conta desse foco que nós temos hoje a respeito da questão do meio ambiente, enfim, do processo da terra, não é? O São Paulo é mais turismo de negócios, né? O Rio de Janeiro as pessoas querem, tanto que quando o Rio de Janeiro era capital, as mulheres adoravam, né? Porque moravam no Rio de Janeiro e tal, que todo mundo quer viajar para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que como a Olimpíada foi correto. Só eu faria um quesito nessa questão de esportes náuticos, né? Porque eu pratico também canoa havaiano, meu irmão é campeão nessa área e tal. Então é muito ruim você ter lata, você ter plástico, claro, ruim, né? Evidente. É uma imagem negativa que não precisava nem aparecer, né? Lembrando que o Rio de Janeiro tem 21% de favelas, né? 21% da população mora em favelas, mas é o que o Edmur falou, é o contraste, né? Claro. E para essa população que já é um pouco marginalizada, o que acontece? Embora tenha muita favela no Rio de Janeiro que já está como uma rocinha, já está meio
já tem médico na Rocinha, veterinário, lan house, tem tudo, já esteja bem assim, né, habitável, vamos dizer assim, né? 21% do Rio de Janeiro é construído de favelas. Mas, Filete, a questão ambiental mais grave, tá certo? Ela se dá, não é tão somente por aspectos de poluição, né, ao meio ambiente. Claro que é, mas não é tão somente isso. O que é mais grave, às vezes, do que isso, é isso que você está dizendo agora, é o conjunto de favelas. Né? Não existe degradação maior ao meio ambiente, tá certo? Violência maior ao meio ambiente do que essas áreas que são degradadas. Lógico. Né? Agora, nós temos aqui na Baixada um exemplo muito positivo a esse respeito, que no começo, Guto, houve até uma certa reação, enfim, das pessoas, dos moradores, que vem a ser o programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Um investimento da ordem de 1,2 bilhões de reais para fazer a remoção de 5.350 famílias moradoras, né, nos bairros Cota. Né? Então, imagina, é uma cidade, né? E você retirou aquelas famílias de áreas que, primeiro, estavam degradadas. Proteção, né, ambiental. Para você fazer o processo de recuperação ambiental, né? E, ao mesmo tempo, você retira essas famílias, né, remove essas famílias de áreas também de risco. Aquelas famílias estavam correndo risco de vida. Né? E elas foram removidas. Já foram destruídas, essas casas? Sim, praticamente todas. Mas ainda tem os concretos lá, né? Ainda tem os concretos, né? É porque tem algumas áreas que vão receber um processo ainda de reurbanização, porque não estão em áreas de risco, não estão em situação de risco. Quer dizer que tem parte da cota que tirou. Tem outras que também, como é muito caro para o Estado, foi embora. 80% dessas famílias foram removidas. 20%, como não há risco, tá certo? Então, portanto, elas permanecem. Mas vai ter uma reurbanização. Sim, aí vai passar por um processo de reurbanização. E também é importante destacar que esse é um projeto... difícil, é uma ferida que o governador colocou a mão, que é difícil de cicatrizar, né? Dificílima, porque você tem que ensinar a pessoa a morar em condomínio depois, você tem que contar a população, conseguir que aquela comunidade entenda que vai ser removida. Não é fácil não isso aí, né? Claro, dificílima. Até porque também, no começo, quando o projeto foi elaborado, isso foi na gestão do governador José Serra. Quando foi elaborado, grande parte das famílias da cidade de Cubatão, elas não tinham ideia o que seria. Havia um processo de desinformação. Né? O Lara, quando estava vivo, ele foi o coordenador institucional desse programa, junto à Prefeitura de Cubatão, para estabelecer pontes, estabelecer um relacionamento institucional positivo. Né? Depois, com o falecimento do Lara, eu fui convidado pelo governador José Serra para dar continuidade e assumir, então, portanto, esta coordenação. Como tem uma ligação grande com a Baixada daqui e tem a ligação com eles lá... Isso é importante. Agora, foi difícil, Edmundo? Foram momentos difíceis. Difíceis porque você contrariou também, por outro lado, grandes interesses imobiliários, tá certo? De quem está lá, né? De quem usurpou parte daquelas áreas para si. Né? Tinha aluguel diário lá também? Claro. E aí você tem a venda de barracos, né? Aluguel de barraco. Coisa impressionante. O sujeito tinha dentro da sua moradia, geralmente, um bar embaixo, um cabeleireiro, um comércio que ele não pôde levar para um conjunto habitacional adequadamente construído para as pessoas viverem com dignidade. E fora empresários que têm um terreno lá de 100 por 40, que constroem um monte de casinha lá e põe para alugar para as pessoas também, tem interesse. O Edmur falou, é interessante, favela não é lugar de gente morar. Se glamourizou isso, as pessoas têm que morar em residências dignas, com endereço, com um CEP, com número, para elas terem um mínimo de dignidade. Porque não é possível você morar num lugar que você compra um móvel, vai fazer uma mudança, o caminhão não sobe, não vai até onde você mora. Ou que o correio não quer entrar. Ou que o correio não entra. O dado que você passou, 20% do Rio de Janeiro é composto por favela. Se você for no Cristo, de 10 pessoas... Se você for no Cristo Redentor lá em cima, ou no Pão de Açúcar, se você for no Pão de Açúcar ou no Cristo Redentor, na Vista Chinesa, você consegue ver. E o próprio intérprete, né? Mas sempre tem quando você vai no... eu fui num congresso no Rio, levei meu filho lá, que meu filho não conhecia, fiquei 7 dias lá. Aí no congresso era tarde, de manhã eu ficava passeando lá no Rio, para mostrar o Rio de Janeiro para meu filho, já que eu estudei lá, né, tal. E o intérprete fala,
Rio de Janeiro, 21% de favelas, mostrando isso que o Edmur falou, essa distorção, essa questão da... E não existe coisa mais degradante para a natureza e para o ser humano do que morar num lugar que não há a mínima condição de moradia. Não tem esgoto, não tem água encanada, não tem luz e alguém leva para lá para depois usar isso como uma moeda de troca na eleição. Quer dizer, lugar de gente morar, na minha opinião, não é em favela. Se você olhar no Rio de Janeiro, cada 5 pessoas na rua, uma mora em favela e subhabitação. E não é porque o cara é favelado que é ruim, às vezes tem muita gente boa. A maioria é boa, a gente sabe. No Guarujá, tem 300 mil habitantes, em média. 200 mil, 100 mil moram em favela ou subhabitação. Então, se você olhar na rua no Guarujá, de cada 3 pessoas, uma mora em favela ou subhabitação, que não é lugar de gente morar, né, Edmur? Quer dizer, o Guarujá tem proporcionalmente mais favelas, proporção 2 para 1 do que o Rio de Janeiro, que é 4 para 1, né? 4 moradores, 1 mora na favela ou subhabitação. Aí entra esse aspecto do planejamento, né, Filete? Quer dizer, no caso da Baixada Santista, trazendo agora, então, problema para a gente. Essa realidade que está aqui à nossa frente. Se nós pensarmos hoje o que acontece, você citou Guarujá, o que acontece em Guarujá é profundamente preocupante, porque é um fenômeno muito parecido, muito semelhante com o do Rio de Janeiro. Muito semelhante, uma cidade mais bonita. Essas favelas começam a adensar as áreas urbanas, certo? Isso demonstra o quê? A ausência de um plano diretor municipal, né, que pudesse planejar a cidade de tal maneira que isto não pudesse acontecer, pudesse ocorrer. Olhamos aqui para o outro nosso lado, para São Vicente. São Vicente hoje, quer dizer, já há algum tempo, 50% de sua população, quase 50%, mora em palafita, que é uma realidade ainda muito pior. Muito pior, mais dura, muito mais dura. Muito mais 50% de muda a população? Quase 50% hoje da população de São Vicente mora nessas condições subhumanas. Palafita. Subhumanas. Se juntar com favela, então, e subhabitação... Não, palafita com favela... Tá, então é 50, né? Quer dizer, agora já é 30, 30, vamos por 30. São Vicente é quase 50%, quase então? 50%. Nossa Senhora. Então, quer dizer, o desafio que... Daí a importância de nós pensarmos em ações regionais, né, de integração regional. Não há saída, eu tenho absoluta convicção disso que eu estou falando, não há saída se nós não pensarmos de forma conjunta, se não nos unirmos, definirmos aqui as prioridades, quais são as metas, porque o que acontece no município de São Vicente, isto espirra para Cubatão, Cubatão espirra para Santos, Santos para o Guarujá, ou seja, esse processo de integração, claro, a gente pode fazer essa abordagem, nós estamos completando agora, esse ano, 20 anos de instalação da região metropolitana da Baixada Santista. Por isso que muitas vezes eu vejo em programas os caras criticando a gente e tal. Eu nunca critiquei, eu sempre elogiei, porque são soluções difíceis, né? É mobilidade urbana, por exemplo. Como é que você vai fazer se os políticos, na época, deixaram favelizar o Guarujá? Você vai chegar lá e tirar todo mundo de lá, beleza, mas como é que você vai construir habitação para 100 mil pessoas? Nem o governo federal consegue, quanto mais o governo estadual. Quer dizer, como é que o Alckmin vai chegar, olha, no Guarujá nós vamos tirar todo mundo, na São Vicente nós vamos tirar tal. Não há dinheiro para isso, né? Quer dizer, são soluções difíceis. Ou seja, se está com problema com a GEM, se não tiver a GEM é muito pior, né? Se nós olharmos uma parte da causa, da raiz de tudo isso, a gente vai perceber, a gente vai identificar o quê? Que o poder público, seja ele representado pelo município, por vereadores, agentes públicos de maneira geral, houve um conluio em torno deles para que essa situação perdurasse. O caso das cotas de Cubatão claramente é isso. Claramente foi isso. Houve um conluio contra o Estado, né? Sim, porque caiu no colo do Estado resolver isso. O Estado né? teve que tomar essa decisão, né, de fazer esse investimento, especificamente, portanto, nesse programa da Serra do Mar, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quer dizer, nas cotas você não tem dúvida que foi uma ação orquestrada com fins eleitoreiros. No começo, o que aconteceu? Aquilo remonta à ideia da década de 40, na década de 30, quando começou a construção da Anchieta, né? Governo Adhemar de Barros. Então, o que aconteceu? A Anchieta sendo construída, claro, os trabalhadores foram para lá e começaram, depois terminou a obra. Não tinha emprego? O canteiro de obras, eles moravam ali até por conta da logística da obra. Exatamente. Né? E isso foi depois ampliando e chegou nessa situação. Veio imigrantes. Que nós tivemos que fazer essa intervenção. Alguns políticos viram que ali tinha uma boa
uma boa quantidade, uma boa entrada para ter Sim, votos era a base e começaram... política. Aí diversos interesses estavam envolvidos, né? Então, essa questão mais política, né, que é deplorável, né? Essa questão do mercado entre eles... Mercado imobiliário, questão da droga, né? Questão da droga fortíssima. Criminalidade. Quer dizer, junta se aproveita dessa... questão imobiliária com a criminalidade, com droga, com... Com os maus políticos que tudo, também dizem, né? vamos invadir que depois a gente, se votar em mim, eu garanto luz, transporte, o gato. É assim que funciona. Agora, acho que nós demos um passo interessante, né, com relação a esse programa da Serra do Mar, porque de fato ele é exemplar. O BID o considerou, foi uma parceria com o BID nesse investimento de 1,2 bilhão. O BID considerou esse o maior programa de recuperação socioambiental do mundo. Essa foi a referência feita pelo BID. Como São Paulo tem uma capacidade de endividamento muito grande, porque, enfim, desde a época de Mário Covas tem sido bem administrado do ponto de vista dos ajustes fiscais, do equilíbrio das contas públicas. Então, isso faz com que o Estado de São Paulo tenha uma capacidade de endividamento muito grande, né? E aí pode, então, alocar recursos de fora. Banco Mundial, né? Banco Mundial, ou seja, o Estado Banco que Interamericano de Desenvolvimento. Vem ser bem administrado por pessoas que são duras. Porque são juros a perder de vista. Né? Então, o mas Estado tem que ter essa capacidade. lastro, né? Tem que ter lastro. Tem que ter lastro e tem que ter projeto também, né, Edmundo? Tem que ter um claro, projeto sério, viável. Porque esses projetos, quando esses projetos são envolvidos com o BID ou o BIRD, o Senado da República tem que aprovar. Né? Tem que ter aprovação do Senado da República, né? Além da área toda econômica do governo federal. Né? Então, portanto, isso é levado muito a sério. Não dá para fazer, tá certo? Achar que vai dar dinheiro sem ter... Não dá para fazer puxadinho, né? Não dá. Tem que ter credibilidade do governo, e lastro financeiro. Tem estados que não conseguem elaborar. Quer dizer, até elaborar sim, mas não conseguem recursos externos porque não tem esse lastro e não tem essa capacidade de endividamento. Né? Nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com Ação e Reação no dia 9 de agosto, terça-feira, no segundo bloco, com o subsecretário de Estado Edmur Mesquita e o jornalista Guto Brito. Muitas perguntas aqui. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Queria uma informação, se a Gisele Bündchen não cobrou nada, isso se chama amor ao país. Isso demonstra seu caráter, sua beleza e sua elegância. Ouvinte Cristiane de Santos. Então ela está parabenizando o programa, né, a Cristiane de Santos, e também dizendo, parabenizando a Gisele Bündchen, que já está muito rica, né, não precisa cobrar nada também, porque eu acho que para ela foi uma honra e também para ela também serviu para ela ser vista por 5 milhões de pessoas, né, Guto? 5 bilhões, né? Bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas. Eu acho que não deveria se cobrar cachê, né? A pessoa já está lá com essa audiência toda, você ainda vai cobrar para receber, eu acho que é um pouco demais, né? O Luiz Bombeiro parabeniza o programa, fala que ele concorda com o Guto Brito, que não gostou da Olimpíada. Tá bravo, Luiz Bombeiro. Fala que estão atribuindo a culpa ao Neymar, mas a quem tem a culpa é a CBF pelo péssimo futebol do masculino, que ele está torcendo para a Marta. E ele quer saber do Edmur, o que o governo do Estado, eu acho que não era do Edmur, mas ele pode saber mais que a gente, o que o governo do Estado está fazendo em questão às estradas, porque ele acha que o pedágio é caro, falta de segurança dos usuários, e ele acha que ninguém vai investir no Rio. Você está muito bravo, Luiz Bombeiro, você quer me derrubar aqui. Ele acha que no Rio de Janeiro ninguém vai investir numa cidade que fica 24 horas em guerra, que é igual o Iraque com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos tirar as tropas do Iraque, o povo vai ser massacrado. Então ele acha que quando sai o exército do Rio, que ninguém vai investir no Rio e tal, e ele queria saber o que vai ser feito nas estradas, se o Edmur tem alguma novidade sobre proteção às pessoas, que ele acha o pedágio caro e que as pessoas não têm segurança. Olha, o Luiz Bombeiro. Luiz, com relação ao Rio de Janeiro, acho que essa abordagem já foi feita. Quer dizer, os investimentos estão sendo feitos ou foram feitos em função das Olimpíadas. Então, esses investimentos já estão sendo, quer dizer, os benefícios a cidade do Rio de Janeiro já está colhendo, né? E os benefícios também para a população como um todo. Não é tão somente para aqueles que estão desfrutando do Rio de Janeiro nesse momento em razão das Olimpíadas e turistas e tantos brasileiros que para lá foram para acompanhar as Olimpíadas. Segundo aspecto, com relação à parte de mobilidade urbana que compreende aqui a Baixada Santista, penso que nós estamos dando passos importantíssimos. Primeiro, com relação a imigrantes, não é? Uma das rodovias, uma das melhores, não é só do Brasil, uma das melhores do mundo, né? Uma rodovia segura, uma rodovia
que, eu diria, do ponto de vista da tecnologia que foi empregada, é uma das mais, eu diria, das melhores do mundo. E, enfim, temos lá seus problemas, temos, mas tudo aquilo está sendo feito no sentido de superá-los. Aqui, com relação ao VLT, também já foi destacado, o maior fator de integração de uma região é o transporte coletivo. Com certeza. Por conta dessa mobilidade das pessoas, né? Então, quem mora deixar aqui, o carro em casa e poder ir para trabalhar, estudar com segurança. Aspecto importantíssimo. E outro aspecto diz respeito a essa mobilidade das pessoas também, né? A pessoa que mora aqui em Santos, trabalha em Cubatão, tem família lá em Peruíbe. Então, o transporte coletivo passa a ser o maior fator de integração de uma região metropolitana. Bem, isso demorou, mas página virada. Não adianta você ficar amaldiçoando a escuridão, tem que acender a vela, né? Tem que ver o que vai fazer daqui para frente, daqui para frente. Então, o VLT hoje é uma realidade, né? A parte de São Vicente já absolutamente concluída. E agora estamos nessa fase final do município de Santos, depois todo o processo de expansão para o litoral sul e também para o Guarujá. Pouca gente sabe disso, né? Bem, aquele gargalo que nós temos em São Vicente, né? Da Praia Grande, quando entra em São Vicente para pegar imigrantes e depois sobe a imigrantes, aqueles estão sendo construídos os viadutos para eliminar aqueles semáforos existentes naquela região, que é um verdadeiro absurdo. Mascarenhas de Moraes, aquela região ali. Um absurdo. Quer dizer, chega no período, especialmente de alta temporada, aquilo vira um inferno. E aí os assaltantes... Claro, também se aproveitam disso, né? Aquele velho ditado, né? A ocasião faz o ladrão, né? Então, esses viadutos já estão sendo construídos, recursos do Tesouro do Estado de São Paulo, e que, portanto, isso irá eliminar um gargalo importante aqui da Baixada Santista. A duplicação de Peruíbe até Miracatu, portanto, entrando já no Vale do Ribeira, né? A obra já começou, então uma obra também importantíssima, pegando ali aquela serrinha, indo até, portanto, o final da Pedro Taques. Também é uma obra que já está em andamento. No caso de São Vicente, tivemos a reforma da Ponte Pêncil, também um recurso importante que foi lá aplicado. A Ponte Pêncil é uma referência da cidade, fundamental, né? E hoje está plenamente reformada. O único senão que nós temos ainda, que isto não foi superado, né, diz respeito à ligação seca entre Santos e Guarujá, né? Aí precisaria, enfim, discorrer um pouco a esse respeito do que há por trás, do que houve por trás desse projeto, porque que ele não saiu do papel, que aí existe uma questão mais de natureza política, do governo federal, né? Mas o projeto foi apresentado, o governo do Estado de São Paulo, do seu tesouro, rapidamente, aplicaria 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Num projeto que tem um custo de 3 bilhões. Mas 1 bilhão seria do Banco Mundial e outro 1 bilhão do BNDES, né? Aí houve uma articulação política do próprio governo federal, né, com uma ação direta da própria Presidente da República, no sentido de que essa obra não saísse aqui para a Baixada Santista. A obra do... Então foi o governo federal que colocou água no nosso túnel. Mas, Edmundo, há 70 anos que se fala nessa ligação, por que ainda não conseguimos fazer uma ligação seca? Essa é a pergunta da Regina, então o Guto Brito, a Regina de Imbaré, está perguntando para o Edmundo essa questão que você acabou de abordar. Olha, Guto, o meu primeiro emprego na vida, pouca gente sabe disso. Eu fui professor de tênis de campo, com 13 anos de idade. Comecei novinho, com 8 anos, fui aluno do Lille, do Internacional, né? Joga tênis até hoje, Edmundo? Não, eu estou parado, né? Mas jogava? Eu estou jogando voleibol agora, atualmente. Estou jogando vôlei lá com o Negrelli, o japonês, o Arlindo. Manda um abraço para esse pessoal, o Negrelli. Só fera. Andou com a tocha, o Negrelli, né? Exato. É uma belíssima figura, né? Porque o vôlei foi meu segundo... Quando eu tinha essa idade aí, na adolescência, 15 anos na média, eu joguei voleibol também, no Atlético Santista.
O meu tio Lins também, que é consultor, jogou muito bem aqui em Santos, também jogou com o Negrelli, com esse pessoal. Quem? Lins, Antônio Carlos Lins. Foi diretor do vôlei lá do Internacional. Lembro dele. E, então foi meu segundo esporte, eu era levantador e tal. O tênis agora, para mim, em função, né, da cirurgia que eu fiz do coração e tal, é um esporte muito impactante. Eu estou liberado pela minha equipe para jogar, né? Mas como eu joguei durante muito tempo, e sem falsa modéstia, eu joguei bem, eu entro numa quadra, eu entro com espírito de competição. Imaginando que eu tenha 18 anos de idade, né, e jogando e batendo na bola. Eu fiz um teste no carnaval desse ano, enfim, eu fui para um hotel lá em Mariporã com a família e tal, e lá tinham 2 boas quadras de tênis, falei, eu vou bater uma bolinha. À noite, comecei a sentir uma dor no tórax. Falei, caramba, imaginei que aqueles grampos que, né, colam as costelas, né, eu imaginei que um deles tivesse rompido. Mas né? não foi isso, graças a Deus. Aí foi dor muscular mesmo, porque comecei a sacar forte e assim por diante. Pensa que vida de político é moleza, você vê, o Edmur é calmo, fala como se fosse pastor, mas você teve que abrir o coração. Não deve ser de alimentação, deve ser de preocupação política, né? Não é fácil. É importante porque o colesterol estava alto ou não? Dar um depoimento sobre essa questão do cigarro. Posso. Por o que o médico atribuiu? Porque todo mundo achou você um cara sábio, tranquilo e tal. O que o médico Esse que é atribuiu? o problema, né? Por isso que dá infarto na gente. Porque às vezes você não joga o que tem que jogar para fora, é isso? Fala. Esse é uma das minhas características. Você é um cara mas que eu tenho momentos de explosão. Nunca vi, mas deve ter, mas né? Tenho. O esporte seria uma válvula de escape para se extravasar. Mas o médico atribuiu que esse jeito seu de interiorizar as coisas, você acha? Eu já tinha um antecedente, não é? Tanto familiar, e também eu tinha infartado já em 2002. Em 2002 eu infartei, coloquei um stent, depois infartei novamente em 2010. E agora, 3 anos e 8 meses atrás, eu estava em Campinas, né, numa reunião com os prefeitos da região metropolitana de Campinas. Comecei a passar mal, a ter angina, eu já conheço né, o meu corpo, evidentemente. Dor na área cardíaca? E aí chamei, nessa reunião, a diretora regional de saúde de Campinas estava presente, chamada Márcia. Falei, Márcia, eu estou com sintoma de angina, né? Fui levado rapidamente lá para o hospital da PUC e fiquei lá quase um dia para estabilizar, sair do risco de morte, não é? E fui removido para São Paulo, para o INCOR de helicóptero Águia, né? Deitado em maca, monitorado, um cardiologista na aeronave. E chegando lá no INCOR, eu rapidamente fiz o cateterismo e a equipe que fez o cateterismo deu, depois da sequência, o resultado. Eles até brincaram e disseram, olha, agora não dá para fazer mais recalchutagem, ou seja, não dá para colocar mais stent, tem que abrir o peito, né? Bem, mas enfim, o fato é que depois dessa cirurgia eu me sinto muito melhor do que antes, me sinto muito bem. Mas para voltar a jogar tênis, como eu joguei muito tempo, e eu sempre tive um jogo muito agressivo, de bater na bola e subir para a rede, etc., para mim o tênis passa a ser um esporte muito impactante nesse momento. É melhor jogar um vôlei que então, também é impactante. Então o vôlei, levantando, tá certo? Super bacana, tá? Uma vez por semana tenho feito isso. Né? Temos falado dos apoiadores agora. Plano de Assistência Familiar Ozan. Ligue para 32 28 8000. Faça como Augusto Capô de Casa, aqui que está mandando um abraço para o Edmur e para o Guto. Põe a Ozan, como ele colocou aqui, para todos os funcionários da TV Com. Faça com mais que 500 mil pessoas na região, como a TV Com e outros. Tem Ozan. Mais informações, www.ozan.com.br. Plano de Assistência Familiar. Também vou mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Rua Lobo Viana 89. Outro dia eu fui lá, estava o Guto Brito, estava o João, todo mundo comendo lá na Boqueirão Express Grill. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta. Um abraço para a família Teixeira, que também vê o programa. O Marcelo do Dia confidenciou que ele vê a reprise, mesmo ele tendo a nossa co-irmã Santa Cecília, ele dá uma zapeada aqui na TV Com. Também ele gosta muito do Augusto, então ele gosta muito de ver o programa do Augusto. Rua Lobo Viana 89, em frente ao Super Cine Boqueirão. Ali você pode se deliciar com vários pratos aí. Você. Melhorou a vida sem o cigarro, Edmur? Muito, né? Você sabe que o cigarro... Fumou até quantos anos? Eu fumei, a última vez que eu fumei foi lá em Campinas. Pô. Olha, você vê como é a cabeça do fumante, né, Guto? Eu, antes de entrar no hospital da PUC, essa Márcia, essa amiga minha, diretora regional de saúde, ela era fumante, também não fuma mais. Eu pedi um cigarro para ela. Falei, Márcia, deixa eu dar uma pitadinha aqui, porque sabe lá Deus eu saio dessa encrenca, né?
Foi a última vez que eu fumei. Mas você vê a cabeça de fumante, eu ali, naquele estado. Já tinha tido 2 infartos e ainda fumava, né? Pois é, ainda fumava. Quer dizer... Mas assim... É por ser magro, era uma relação então... de amor e ódio. Parava, voltava, mas... Agora parou. Eu tive consequências, né, do cigarro em 2 áreas. O coração, claro, né, por isso que cheguei nesse ponto, né? E também no pulmão, que é algo recente que eu descobri. Há 2 meses atrás eu peguei uma pneumonia, e fui no pneumologista, que aliás um médico extraordinário, Josué. Josué da Beni aqui. Isso, bom. Excelente profissional. Sempre foi muito dedicado, bacana. Muito. E, bom, radiografia do tórax, etc. e tal. Aí, num dado dia, ele falou assim, olha, Edmur, você tem alguns pontos de inflamação nos brônquios, né? Aí ele perguntou, sabe por quê? Eu falei, olha, eu imagino e tal, né? Ele falou, é isso mesmo, é o cigarro, né? Ou seja, eu fiquei com uma doença crônica também nos brônquios. Uma doença inflamatória alveolar crônica, né? Eu vou ter que tratar, vamos dizer, estou fazendo alguns exames ainda, mas pode ser que eu tenha que fazer um tratamento de remédios de uso contínuo, né? Por conta do cigarro. E aí ele falou, eu sei que você fumava muito, você chegou a fumar 2 maços por dia. Eu falei, não, há uma certa lenda a esse respeito, eu não fumava tanto assim. Mas eu comecei a fumar muito novinho, infelizmente. Mas a vida ficou muito melhor. Mas não tenha dúvida. O que você diria, o que você diria para quem está tentando largar de fumar, porque é difícil, a gente sabe. Muito, o teor da nicotina, o poder do vício que a nicotina traz. É importante você falar, você sentiu na pele essa situação, a importância de se deixar de fumar e de se ter hábitos saudáveis, a prática do esporte também andando junto. Olha, eu diria o seguinte, que na minha experiência pessoal de vida, né, eu aprendi isso de forma muito tardia. Né? Eu estou com agora 62 anos. O que eu estou fazendo agora, então eu faço hidroterapia 2 vezes por semana, faço as minhas caminhadas do canal 3 até o canal 6 e retorno, jogando voleibol, estou fazendo aula de canto, porque tem os exercícios respiratórios que também são importantes, né? Daqui a pouco vai fazer igual o nosso amigo Cebola, que vai andar lá, vai andar no caminho de Compostela lá. Pode ser, quem sabe. Eu conheço e, de fato, deve ser uma experiência muito rica, né? Mas demorei todo esse tempo para ter consciência, né? Ter uma tomada de consciência de que o cigarro provoca um mal enorme. Né? Você que era um atleta, competia no tênis, sim, né? Claro, eu fui atleta muito competitivo. E é magro e é calmo, né? Assim, tem os momentos, mas o Edmur é calmo, magro e, quer dizer, não era para ter esse problema cardíaco, foi o cigarro mesmo, né? Claro. Porque se você não é um cara obeso, você não é um cara nervoso, lógico, cada vez que vem numa reunião da região metropolitana é um estresse, né? Segundo o Marcos Augusto Ferreira, que está aqui, da GEM, da Casa Civil, também ligado à Casa Civil, está aqui, parabéns para ele estar te acompanhando. Ele falou que cada reunião dessa aí era 2 maços antigamente, é isso? É verdade. Aí cheguei em Campinas, lá só reclamação, só gente pedindo, 2 maços. Chega aqui em Santos, só gente pedindo, 2 maços, não é isso? E não é só em Campinas, eu coordeno as ações do governo. Estado de São Paulo inteiro, né? Em todas as regiões metropolitanas, são 197 municípios. Né? Quantas regiões metropolitanas nós temos aqui? Nós temos 6 regiões metropolitanas do estado. Então, Baixada Santista. Baixada, Campinas, Baixada 9 municípios, Campinas 20 municípios, Vale do Paraíba com o litoral norte 39 municípios, a região metropolitana de Sorocaba com 27 municípios, a região metropolitana de São Paulo 39 municípios e recentemente o governador sancionou a lei aprovada pela Assembleia, criando a região metropolitana de Ribeirão Preto. São mais 34 municípios. Depois nós temos 2 aglomerados urbanos, que são as regiões de Piracicaba, 22 municípios, e a região de Jundiaí, que é menor, são 7 municípios. Tem uma reuniãozinha lá, vai lá de Muro, resolve para mim, traz mastigado o negócio, não é fácil, hein? Esse trabalho, eu tenho feito esse trabalho de interlocução, de diálogo,
de o governador não tem tempo, né? convergentemente. O governador tem que ter né? gente competente, de confiança, para poder trazer o negócio mastigado para ele. Senão, tu já checa, isso aqui não vai dar para fazer, isso aqui vai dar, vamos ver, porque senão o governador for despejar um monte de reivindicação para ele, não consegue atender, né? Tem que ser alguém que faça um filtro, que converse, dialogue. Explica, né, o que é impossível, vai igual a ponte, é o túnel. Você falou que é impossível porque o governo federal travou lá. Não adianta só o governo, é como os estivadores, né? O nosso prefeito, ele quer dar os 2,5 milhões. O governador quer dar 2,5 milhões. Mas o governo da União tem que dar os 5, porque é um hospital de uma região, nós somos uma região polo. Então nós vamos atender gente de Praia Grande, São Vicente, Vale do Ribeira, e temos que atender bem os nossos irmãos. Mas só que não pode cair tudo no colo da prefeitura e do governo. Se o federal não entender que eles têm que dar os 5 milhões como foi prometido no passado, o que acontece? Não dá para abrir um hospital desse jeito, né? Aí critica a prefeitura, o governador. Mas ninguém pode dar 10 milhões de uma prefeitura, vai quebrar a prefeitura. Se eu fosse prefeito, o Guto fosse prefeito, o senhor fosse prefeito, ninguém ia por 10 milhões que você vai quebrar a prefeitura. Então tem que ter a contrapartida que não está tendo, não é isso? É isso. E o Paulinho, nesse ponto, está sendo muito habilidoso. Esse foi um projeto que foi dado início na gestão do Papa, né? O Papa foi um belíssimo prefeito, muito eficiente, comprou o hospital, né? Fez, enfim, as reformas necessárias naquela época, e o Paulo agora deu continuidade e está sendo muito habilidoso em tratar esse assunto também, quer seja com o governo do estado de São Paulo, né? Quer seja também com o governo federal. Tomara que ele consiga esse espírito de cooperação também do governo federal, agora numa nova configuração, né? Tomara que ele consiga esses recursos necessários para o custeio do hospital, porque é algo extremamente significativo, né, do ponto de vista de investimento. Edmur, como é que é fazer 9 prefeitos caminharem para a mesma direção? É difícil? Porque a nossa região aqui é uma região relativamente pronta, Santos é o carro-chefe. É muita política que atrapalha. 9 aqui, né? Sorocaba 27, Campinas 20, né? Campinas 20. São 9 municípios. É muita política que trava o desenvolvimento da região? Olha, é natural que esse componente político exista, porque os prefeitos são eleitos, são políticos, né? Então, claro que você tem que administrar isso. Como é que você consegue unir essas pontas todas, né? Agora, você imagina isso em São Paulo. São Paulo é um mundo, né? Esse conjunto de municípios, Guto, para vocês terem uma ideia, eles formam a chamada macrometrópole paulista, que vem a ser a terceira maior do mundo. É para um país, né? Terceira maior do mundo, né? Então, só perde para Tóquio, no Japão, e para Nova Delhi, na Índia. Então, tudo é gigantesco, tudo é gigantesco. E aqui, nessa é uma grande mancha urbana, olhando o mapa é interessante, é uma grande mancha urbana que compõe essa macrometrópole paulista. Sendo ela a terceira maior do mundo, você tem experiências de municípios com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, comparado a algumas cidades do interior da Europa, né, dos países da Europa, e você tem esses contrastes. Né? A falta de direitos fundamentais, de saneamento básico, habitação condigna, na mesma cidade, etc. Né, você pegar o IDH da Praia de Santos e o IDH da favela em Santos, claro, você vai ver que é uma distorção enorme, né? Então, é um desafio extraordinário, né? Por outro lado, você tem também a força econômica concentrada nessa região. 80% do PIB estadual se concentra nessa macrometrópole paulista e 32% do PIB nacional. Então, a força econômica também dessa região é impressionante, né? São Paulo, se fosse um país, ele seria o terceiro da América Latina, perderia para o Brasil e para o México, né? Seguramente, São Paulo, hoje, em termos mundiais, seria aí a 20ª economia do mundo. O Wilson da Cascatinha está parabenizando o programa, pedindo para iluminar mais a Ponte Pêncil, né? Um abraço, vou levar essa reivindicação aí para o Edmur. Mandar um abraço para o Aldinei. Do que da Ponte Pêncil ele falou? Que ele quer iluminação total na Ponte iluminação. Pêncil. É que legal. Não tem mais tempo, Edmur, para a gente debater esse assunto, mas o Edmur vai levar isso aí. Aldinei, o Paulo Eduardo Costa, o Wesley Skreck, manda um abraço para vocês dois aqui. E também a Valéria Capô de Casa vendo o programa. Queria agradecer ao Guto Brito. Posso mandar um abraço? Pode mandar um abraço para o professor de Educação Física, Cláudio Luiz Valentim Brito, que vai fazer aniversário quinta-feira. Como eu não vou participar de nenhum programa ao vivo aqui na casa,
Fica aqui o abraço, felicidade, saúde, paz, um pouquinho de dinheiro no bolso que não faz mal a ninguém. Agradecer o Edmurso, secretário de Estado, pela distinção com a sua agenda, né? Parabenizar a equipe da TV Com. Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus e com a extensa programação da nossa TV Com.